Fala, corretor Plano e Plano, tudo bem? Bom, nós estamos hoje começando o nosso podcast. Eu já anunciei em algumas preleções anteriores que nós estaríamos com esse projeto e hoje é o nosso primeiro capítulo, um capítulo especial. O mercado imobiliário ele vem evoluindo muito, investindo muito na preparação e no desenvolvimento dos profissionais. Os podcasts hoje são muito comuns, com conteúdos muito importantes, desenvolvimento, tem de entretenimento também, mas nesse caso, o nosso podcast, que é o Pod Plano, vai ser apresentado toda quarta-feira às 16 horas. Nós vamos colocar um capítulo no ar e, com muita satisfação, muita honra, o nosso primeiro convidado, que a gente vai bater um papo aqui bem legal, falar de vida pessoal, falar de trabalho. É um cara que eu conheço há alguns anos já, o cara é uma referência no mercado imobiliário brasileiro e internacional. Ele que lançou o seu próprio podcast há alguns anos atrás e hoje é a maior referência do mercado imobiliário nesse segmento de podcast, que é o podcast Bem Pra Mesa. Também tem outros projetos como Agência Osher, tem Portal Imobiliário, tem o Missão Alto Padrão, que é o que ele vem mais investindo o tempo dele ultimamente. Então, senhoras e senhores da produção, uma salva de palmas para o Sérgio Langer. Obrigado. Depois dessa apresentação, primeiro, obrigado. Fico super feliz aqui de inaugurar esse projeto aqui da Plano, Pod Plano. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela parceria de anos, né? A gente se conhece há anos e sempre construindo projetos juntos. E todo projeto que é para melhorar o mercado, para capacitar corretor, são projetos que eu gosto muito. Então, sempre que possível, eu vou contribuir de alguma maneira. E sabe uma coisa que já me perguntaram por aí afora sobre você em alguns momentos, né? E eu respondi. A gente já fez parceria em outras empresas onde eu trabalhei e estamos aqui. Todas as outras. É, verdade. Sempre trabalhamos todas as outras, é verdade. E eu respondo sempre de uma forma muito tranquila. Eu costumo fazer negócios com pessoas sérias, pessoas que não brincam em serviço. Eu, pelo menos, falando de mim mesmo, eu levo o meu trabalho muito a sério. Muito a sério. Até quando eu tô brincando, eu tô levando a sério. Né? O pessoal pensa que eu vivo de música e tal. Mas quando eu tô brincando, eu tô fazendo uma coisa muito, muito séria, que tem um porquê daquilo, né? E você segue nessa linha. Então, por isso que todos os negócios que nós fizemos nas antigas empresas, nessa atual, é sempre pela seriedade, óbvio, pelo destaque, né? Você consegue fazer muito bem aquilo que você se planeja e por isso que a gente continua fazendo negócio. Mas nós viemos aqui para conversar e não para falar, né? Eu já começa respondendo para a nossa turma, como que você entrou no mercado imobiliário? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelas palavras. A recíproca é verdadeira. A gente gosta de trabalhar com gente que reconhece, que tem essas parcerias fortes. Hoje, graças a Deus, eu posso falar não para alguns trabalhos, que se eu não entendo que é algo que vai me valorizar, que é um sistema de parceria. Então, e com você sempre foi assim, um ganha-ganha, parceria, sabe? Funciona assim, não funciona. Então, obrigado aí pela parceria. E falando como eu entrei no mercado imobiliário, o mercado imobiliário me fisgou, não foi eu que entrei no mercado imobiliário. Minha primeira oportunidade de atuar no mercado imobiliário foi em 2004. Eu trabalhava numa agência de comunicação, uma agência grande. E eu trabalhava na área do digital. Na época era separado ainda, tinha pessoal de filme, de vídeo, pessoal de eventos, pessoal de outras disciplinas e tinha a minha área que era o digital. E aí veio um projeto de uma incorporadora, da Cirela, que é parceira aqui da Plano também. É da casa. É da casa, então posso citar. Não, aqui você pode citar todas, não tem problema. E a Cirela estava com um desafio em 2004 de criar uma plataforma digital. Imagina, há 20 anos atrás, a gente está falando há 19 anos atrás, eles investiram pesado, eles trouxeram uma pessoa de fora do mercado imobiliário. A Cirela já tinha essa visão lá atrás de oxigenar também, trazendo gente de outros mercados. Então ela trouxe um cara super renomado no segmento de e-commerce, que é o Quiroga, um cara currículo fantástico. Na época ele já tinha um currículo fantástico, hoje, depois de 20 anos, mais ainda, com o objetivo de tratar o canal digital da Cirela como um e-business, como uma plataforma de venda. Não para vender online,
mas para potencializar o site, as plataformas como uma ferramenta digital. E aí, na época, a gente trabalhava nessa equipe que cuidou desse projeto. E eu me lembro, Everton, que os corretores não queriam ficar no digital na época, no online, né? Eles não queriam receber leads, eles Queria queriam ir nem para o perder stand. tempo com Eles queriam ir isso, para o né? stand, né? Porque aquilo lá era uma aposta, não era, imagina, não era nem de longe o que é hoje. E foi super desafiador. É um projeto que até hoje, quem é da Cyrela daquela época, são alguns que ainda lembram, falam ainda com bastante motivação desse projeto, porque é um projeto que mudou bem a cara da Cyrela. Tanto que hoje o e-business da Cyrela, essa área digital da Cyrela, não responde para marketing, ela responde para vendas. Então a Cyrela entende, e algumas empresas também já entendem, que a parte do digital não é só o marketing, ela está ligada a vendas também. Eu penso muito que o digital, ele substituiu ou ele agregou as mídias tradicionais. Então, quando a gente fala que o marketing digital é meio estranho, porque é Sim, marketing, sim, né? é Que o seu marketing. digital é a antiga televisão. É que você fazia uma publicidade, é um veículo, né? É um veículo de mídia e não uma ferramenta de venda ou qualquer coisa assim, né? Mas e aí, 2004, você entra no mercado imobiliário e depois quando que você mudou desse trabalho para montar a sua própria linha de trabalho? Né? Você é um grande empreendedor com vários Eu negócios, né? comecei a empreender em 2000, vai fazer 10 anos agora, 10. 2013. Vai fazer 10 anos. O mesmo ano que eu entrei no mercado Então, imobiliário. faz 10 anos, porque até então eu sempre trabalhava em agências, eu tinha parcerias, depois comecei a ficar sócio de um pedacinho, às vezes, da conta. Mas eu criei o meu negócio mesmo, a partir de agora o negócio é meu, tal, em 2013. Então vão fazer 10 anos agora. E eu vou te fazer uma pergunta assim. O nosso público, na sua grande maioria, para não falar a totalidade, é composta por corretores de imóveis. Seja o corretor mesmo do salão, seja o gerente, seja o diretor, mas todos nós somos Sim, sim, corretores de imóveis, sim. inclusive você, né? Inclusive eu. E o corretor, aqueles que conseguem entender que eles são empreendedores, quando você passou a empreender nos primeiros anos, o que foi mais diferente para você entre ser funcionário ou parceiro ali de uma agência e você ter a sua própria responsabilidade de ter a sua empresa? O que foi assim essa mudança principal? Ótima pergunta. O corretor que entende isso, ele se destaca rápido. Não é fácil essa virada, eu imagino. Agora, no meu caso, e lembrando aqui, eu tive a oportunidade de fazer o meu horário. Então, assim, a primeira sensação de liberdade é assim, nossa, eu não tenho mais ninguém me enchendo, né? Eu posso chegar a hora que eu quiser, posso ir embora a hora que quiser, posso vir ou não vir, que ninguém vai cadê você, né? Então, isso é bom por um lado, mas é ruim por outro, que você tem que ter Tem que ter uma a sua disciplina disciplina. ferrada, né? Então, assim, até o Orlando fala muito da disciplina. O corretor, eu não conheço nenhum corretor que não tem disciplina, que chega cedo, vai embora tarde, trabalha 6, 7 dias por semana. Esses são os melhores. E aí quando você começa a entender isso, o jogo começa a mudar. E tem um ponto-chave que eu imagino que para o corretor também, e eu já vi você falando isso, é a questão de quando você precisa crescer, você precisa contratar, às vezes, alguém para te ajudar, ou um funcionário, ou um assistente, sei lá, alguém para te ajudar, porque o seu dia já você não está conseguindo fazer mais tudo, você quer se dedicar ao que você faz melhor, e tem talvez alguns trabalhos operacionais que você tem que trazer alguém para te ajudar. Então, contratar o primeiro funcionário, a primeira pessoa para te ajudar no time é uma virada. Quando você entende, olha, agora eu não sou mais eu, tenho mais uma pessoa que todo mês eu vou pagar alguma coisa para ela. Depende de mim também. Depende de mim. Então você vai colocando gente, e aí eu cheguei uma hora que eu tinha 60 pessoas do meu lado, né? Então... Quando eu tenho a oportunidade de conversar com grandes empreendedores, né? Como foi o caso do próprio Luna aqui e o Von aqui na Plano, como também o Rubens e outras pessoas da família lá, da MRV, eles falam sempre que depois que você ganha uma escala, você começa a fazer não mais por você. Você não trabalha mais para você conquistar. Você trabalha para abrir espaço para tantas pessoas boas que tem ali dentro da sua organização. Isso deve ser óbvio que eu convivo com isso, né?
apesar da empresa não ser minha, mas eu sinto como se fosse. Você trata como se fosse? Eu trato como se fosse, Sim. sempre fiz isso, porque é meu trabalho, de qualquer maneira, né? Eu tenho que preservar por ele, zelar por ele e zelar pelas pessoas que estão aqui para abrir espaço. E a gente briga muito por crescimento. Mas uma outra coisa que eu queria até entender com você, e que eu acho que o grosso da nossa audiência tem a curiosidade. Você abriu primeiro que negócio? E depois fala uma cronologia dos negócios que você foi abrindo. Que eu tenho essa curiosidade. O primeiro também. foi a Osher Agência, em 2013, outubro de 2013. Foi próximo do Dia das Crianças, 12 de outubro, alguma coisa assim. Porque eu estava numa operação de uma agência onde eu estava muito bem, tinha um ganho mensal muito bom, mas eu não era minha. E aí acabei saindo dessa operação. E eu estava numa reunião, um pouco antes de sair, eu estava numa reunião com o Walter Patriani, que é o fundador da Patriani, incorporadora lá do ABC, que está crescendo muito. Acho que eles têm 10 anos apenas, mas cresceram muito. Era da CVC, né? O Walter foi muitos anos do CVC, então ele tem uma cabeça do varejo, assim, é aquilo que a gente fala, de trazer um olhar diferente para o mercado imobiliário. Então, quando você traz um olhar diferente, ele trouxe um olhar diferente, o jeito dele vender, de atender, é um jeito que ele inventou e criou uma maneira nova. E aí, uma reunião comigo, a gente conversando sobre o mercado e tal, e eu falando, aí ele virou para mim e falou assim: você entende desse mercado, né? Eu falei: não entendo, né? Eu estou há alguns anos e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, quando eu saí dessa agência que eu estava, eu resolvi empreender. Eu falei: eu vou montar minha agência. Primeiro, estou preparado, isso em 2013, estou preparado, entendo. E eu via que tinha muitas incorporadoras pequenas e médias que procuravam a gente, e nessa agência que eu estava, a gente não podia atender outras incorporadoras. A gente tinha lá um contrato com uma ou duas, meio que exclusividade, e eu via que tinha uma demanda. Aí eu falei: vou montar a minha agência. E aí comecei em outubro de 2013, e em janeiro de 2014 eu fechei o primeiro cliente da agência, que foi a MAC. Oh, que legal. Foi a MAC, que foi parceira da Cirela por anos, hoje não é mais, mas foi meu primeiro cliente lá na Osher em 2014. E aí, em seguida, você abriu qual dos negócios? Aí o Imóvel K veio em 17. Final de 16, a gente entendeu que o trabalho da agência ele não era para todos os clientes. Então, tinha muitos clientes que gostariam de só contratar entrega de lead, geração de ficha, tal, de campanhas. Aí a gente concebeu em 16 e lançou em 17. Aproveitando, antes da gente dar seguimento nos seus investimentos, como que você vê o mercado de portais? Você como sócio proprietário de um dos, como é que você vê esse momento com a chegada do Quinto Andar, de Loft, com a compra do Zap pelo OLX? Como é que você enxerga esse mercado de portais? Boa pergunta. Os portais, a gente pode dividir dois tipos de portais. O portal, esses grandes, esses gigantes que fazem tudo, né? Compra, você pode ver anúncios de compra, locação e outros bens e serviços que também está um pouco misturado, carro e celular, geladeira, então acaba misturando um pouco. Eles têm muita audiência, de fato, tem muita audiência, mas nos últimos anos o consumidor ele consegue achar muitas vezes aquele anúncio que antes ele só achava no portal, e aí o portal tinha uma função primordial no meio. Mas hoje, com as redes sociais muito fortes, com o Instagram, com o YouTube, e com o trabalho do corretor muito forte também, antigamente o corretor ficava esperando o lead vir do portal. Hoje o corretor ele aparece, ele não depende muitas vezes de anúncios ou plataformas, ele consegue fazer, isso a gente pode falar daqui a pouco, ele consegue fazer muita coisa para receber o seu lead, seu cliente. Então isso mudou. E o mundo mudou, né? O mundo mudou muito, então a questão dos portais, eles estão se encontrando, tentando entregar uma jornada mais completa, então plugar também a questão do pós-venda, do financiamento, da vistoria quando é aluguel. Então, ser não só a geração do lead, né? Não só preencher o formulário, nome, e telefone, mas sim de você se conectar com o incorporador ou com a imobiliária e fazer o processo completo. Você acredita que um caminho para os portais é meio que seguir o que o Quinto Andar faz? Porque termina ele fazendo a intermediação ou ali participando dessa
intermediação, né? Mesmo ele não tendo o corretor diretamente, mas ele participa no sucesso ali também, Sim. junto com o corretor. A Né? gente teria que separar a compra, a venda da locação, que é diferente. Né? Eu conheço bem a operação do quinto andar. Eu tenho imóveis que eu administro que estão no quinto andar. Então, eu já pelo menos há uns 2 anos, eu tenho essa experiência como dono de imóvel que está no quinto andar. Então, é legal que eu interajo com os corretores, né, que estão agendando lá, com o cliente, então, com o próprio quinto andar. Nem todo mundo gosta, assim como experiência. Eu conheço outros proprietários que têm imóveis e falam, não põe mais no quinto andar porque não gostei da experiência. Outros adoram. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Eu penso, a minha opinião sobre o quinto andar, já aluguei 2 vezes apartamentos pelo quinto andar. Como cliente, não como cliente. Já coloquei um apartamento meu para alugar como proprietário. Tá. Não tive uma boa experiência. Como cliente, a primeira experiência foi muito ruim, porque veio um corretor para apresentar um imóvel que não sabia, de chinelo, meio que assim, vamos junto conhecer. Eu falei, eu não preciso, né? Assim, eu também sou corretor, então valeu, fica tranquilo, se der certo você ganha a comissão, mas não precisa ir abrir porta comigo. Eu abro sozinho aqui e descubro e tal. Então, foi uma experiência muito ruim. E tive uma outra que eu aluguei para uma pessoa da minha família, o imóvel, no meu nome, mas para ela morar Sim. lá. E foi super tranquilo, simples, porque eu não me preocupei. Eu queria simplesmente um apartamento ali para a pessoa morar, tal, mais barato. E foi mais simples, né? Muito simples você fazer esse processo. Então, eu te diria que se for um imóvel de locação meu, eu acho que é de boa. Uhum. Mas para que eu vá morar algo que seja minha família ali, eu já não achei muito boa a experiência. Mas seguindo aqui na cronologia, depois do Imóvel K, que foi 2017, você partiu para outras coisas. Aí 19 eu crio o Vem Pra Mesa, o podcast, onde eu entendia que eu precisava criar conteúdo para o mercado, me posicionar também no mercado imobiliário e principalmente chegar em pessoas que eu não conseguiria chegar sozinho. Então, por exemplo, o Rubens Menin da MRV, e eu já tinha colocado na cabeça que eu abriria o projeto com ele. Né? Aí todo mundo fala, pô, como é que você conseguiu? Eu falei, fui atrás, pedi, né? Conheci ele no evento, mandei mensagem, marquei e foi super solícito. Deu sorte? Não sei. Eu fui atrás, dei o passo, né? Não fiquei esperando. E ele é difícil, né? Assim, ele não é uma pessoa mas, assim, acessível assim. Deu sorte, né? E consegui. E um dos objetivos eu logo consegui criar, que foi uma desculpa, entre aspas, de acessar algumas pessoas. Então eu quero entrevistar o Luna da Plano. Luna, eu tenho um podcast aqui, quero te entrevistar. Então, assim, eu tenho uma desculpa para estar com o Luna. Quanto custa estar com o Luna? Né? O Luna e qualquer outro presidente, você não consegue marcar uma reunião se você não for indicado. Se não for algo de interesse dele também. Interesse dele. Então, a questão do podcast era uma ponte para eu chegar Quando foi que você falou? 2019. Então já se vão... Antes da pandemia, 4 anos. 4 anos, né? Já quantos entrevistados? 165. 165. Você consegue mensurar a audiência total do Vem Pra Mesa? Olha, eu mudei a plataforma no segundo ou terceiro ano, mas mais de 3 milhões 3 milhões? De plays, né? Porque tem muita gente que que escuta mais de um. Eu já escutei 2, 3, 6 vezes esse episódio. Então assim, eu já fiz muitas análises sobre audiência, né? E às vezes a gente comete o erro de comparar os conteúdos que a gente cria com outros de comédia, de música, de coisas aleatórias e é incomparável, né? O nosso público ele é muito nichado. Sim, é um público pequeno, não é grande. Muito nichado. Hoje São Paulo está no Cresce 230 mil. Se você considerar que 80 mil já morreram ou já saíram do mercado, nós temos um público aqui de corretores de imóveis, vai lá, 150 mil eu tenho no estado todo, né? Eu preciso consultar. Eu tenho esse número que eu recebi do Cofess. No Brasil, ativos, temos 512 mil Cresces. 512 mil. O estado de São Paulo é o maior, depois eu posso até consultar aqui,
deve ser mais de 200. Então, quase metade está no estado de São Paulo. Sim, então, mas mesmo assim é uma audiência nichada. Sim, sim, nichado. Quando você fala, quando você faz um podcast que você tem 50 mil de audiência, você está falando de 25% do mercado do estado de São Paulo, né? Então, e o número nunca foi um objetivo. Eu nunca fui, não, sim. preciso ter audiência e tal. Tanto que em 2020, acho que foi 2020, eu estava num evento em Recife, e aí as pessoas começavam a me parar tal, e pedir para tirar foto, e eu nunca... Não, do podcast, do Vem Pra Mesa, e eu falei, pô, acho que tá... Porque período de pandemia, você estava lá, eu continuei gravando, né? Eu não parei, eu comecei gravando presencialmente, aí entrou a pandemia em 2020, fevereiro, março, eu continuei gravando, aí foi 21, eu acho. Final de 21, eu fui para esse evento, e estava estourado. Acho que os números estavam bons, crescendo, mas nunca fiquei bitolado nos números. Mas eu ia para os eventos do mercado imobiliário e todo mundo reconhecia, parabenizava. Então, recebia muito a mensagem. Então, isso é legal, né? Com certeza é algo importantíssimo. E para gente que influencia pessoas, né? Eu posso dizer isso, eu descobri a rede social há pouco tempo. Eu comecei a fazer um trabalho na minha rede social há um ano e pouco atrás. Um ano atrás, vai. Pouquíssimo tempo. É um ano atrás. Eu tinha minha rede social travada só para os meus amigos e familiares, que eu não falava nada de trabalho, eu nem queria falar nada de trabalho. E um amigo do mercado, que eu não vou falar o nome dele, o Sérgio Langer, ele me mostrou que assim, você tem uma puta história para contar. E aí eu comecei a me atentar para isso, né? Até, inclusive, exploro muito a parte musical. E tem um porquê. Você não se imagina tomando uma cerveja ou comendo, almoçando com uma pessoa sisuda que você nunca vai ter acesso. Você não se imagina. Não. Você não admira uma pessoa assim. Por mais que você respeite, mas você não vai admirar. Agora, quando você imagina aquela pessoa que você está jogando um futebol com ela, tomando uma cerveja com ela, batendo um papo num botequim com ela, você se sente mais próximo, íntimo. Então, os meus objetivos de não ter mais dois caminhos, o musical e o profissional, e juntar tudo em uma coisa só, foi isso, para mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa comum, normal, como qualquer um. E é assim, quando eu vou nos stands hoje, a Plano está muito grande. Então, eu não tenho uma pretensão, por exemplo, de conhecer todo mundo, eu não consigo. Só que quando eu chego no plantão, eles vêm falar comigo, se sentem mais à vontade, e é esse o meu objetivo, né? Que eles realmente se sintam acolhidos. Mas o entrevistado aqui, no caso, é você, né? Então, nós paramos aqui no Vem Pra Mesa, mas aí agora, que eu me lembre, eu vou falar do empreendimento que você mais vem se dedicando, é o que eu mais vejo você, né, investindo seu tempo, que são os cursos, as mentorias, a missão alto padrão, que para mim essa é muito forte, apesar que eu sei que você também tem uma missão econômica. Sim. Quando que deu o start para isso, assim, e o que você imagina para esse? Então, 2019 foi um ano emblemático, tanto começou o Vem Pra Mesa, quanto o projeto do Imóveis Econômicos, da missão Imóveis Econômicos. Começou com o econômico? Começou com o econômico. Em 2019, o mercado econômico estava muito forte em São Paulo, no Brasil inteiro. E eu lembro que eu estava indo para Brasília, numa reunião, e no aeroporto eu falei, pô, acho que eu vou fazer um produto aqui vou testar aqui um evento, vou trazer umas pessoas, porque todo mundo que vem de fora de São Paulo, todo mundo não, mas muita gente que eu conheço que vem para São Paulo, uma semana antes de vir ou um dia antes de vir, me liga, quero conhecer tal lugar, me apresenta tal pessoa, e eu sempre fiz isso super de boa. Eu falei, pô, se eu tentar aproximar pessoas que eu não conheça do mercado de São Paulo, mostrar um pouquinho como está funcionando, levar para visitar produtos, estandes e tal. E aí a gente fez o primeiro Missão Minha Casa Minha Vida. Ainda era Minha Casa Minha Vida, depois mudou de nome, agora voltou. Então era Missão Minha Casa Minha Vida. E a gente recebeu aqui em São Paulo, acho que 10 pessoas. E 10 pessoas que eu conhecia todas. Gente de outras cidades, incorporadores ou donos de imobiliárias ou corretores. E levamos para visitar quatro estandes em São Paulo, inclusive um da Plano. Inclusive foi quando a gente se conheceu. Um da MRV também, na época que você estava lá, e um da Plano.
A gente levou um da Plano, não lembro qual da Plano, acho que nem existe mais com certeza, mas qual produto era a Zona Sul. E era interessante que todo mundo não, mas a grande maioria dos 4 que a gente visitou, o que mais agradou, porque nem todo mundo trabalhava com imóveis Minha Casa Minha Vida. Tinha alguns querendo entrar e começar a incorporar. Trabalhavam no médio alto. Era o modelo da Plano. Gostei muito do stand, gostei muito do produto, gostei muito do tal. Então, dos 4 que a gente visitou, o da Plano, já em 2019, foi o que mais agradou os olhos de quem era de fora. Ai, que legal. Então isso Fica é a dica. Já não é de hoje, né? Então, desde 2019. E aí, em 19, o Thiago Granato, que é meu sócio hoje na Missão Alto Padrão, ele me procura e fala, vamos fazer um desse aí de imóveis de alto padrão? Falei, pô, não entendo muito, né? Se me ajudar, se fizer junto, a gente faz. Não, eu te ajudo, tal. Aí desenhamos lá, fizemos um rascunho, uma reunião. E também colocamos e fizemos, executamos, né? Não é só ter ideia. Ter ideia, o Sim. papel aceita tudo. Não. Fizemos o primeiro evento também pequeno, para 15 pessoas, não mais que isso. E aí, logo em seguida, entra a pandemia. 2020, entra a pandemia. Não podia fazer evento, né? Então, ficou um pouco parado. E aí, julho de 2021, quando eu estava de férias, eu falei para ele assim, vamos voltar a fazer os eventos? A vacina tá chegando, tá voltando. Vamos já cravar a data, sei lá, era setembro ou outubro. Vamos. Aí lançamos, tal, vendeu tudo em 32 minutos. Caramba. Aí eu falei, pô, já vamos fazer o mês seguinte. Aí fizemos já, abrimos venda depois do almoço para outubro. Então a gente lançou setembro, vendeu tudo, outubro vendeu praticamente tudo. Então 21, a gente entendeu, pô, o mercado de alto padrão tá, a pandemia aflorou esse mercado. A gente chegou a fazer 3 ou 4 eventos em 3 ou 4 meses, quase um por mês. Em 22 a gente foi para Nova York, que estava programado para 20, aí veio a pandemia, fechou as fronteiras, não teve. Aí em 22 a gente teve 2 edições de Dubai. Então, pô, comecei a me ligar mais no mercado de alto padrão, sem esquecer dos outros. Continuava fazendo evento pré-econômico, treinamento e tal. Mas o alto padrão aparece mais, né? Porque eu estou em Nova York, estou em Dubai, aí todo mundo fala, pô, você está toda hora lá. Não, tem que fazer uma missão econômica na Cidade do México lá, que eles são muito fortes, na China também, no mercado econômico. China, a gente estava com um evento desenhado para a China em 2020, antes de estourar a pandemia. A gente já tinha... Era um evento para falar não só de mercado imobiliário, quanto de tecnologia. A gente ia visitar empresas de tecnologia. Eu estava com um brasileiro que mora lá há muitos anos ajudando a fazer esse roteiro. E aí veio janeiro de 2020. Aí logo em seguida veio a pandemia e guardamos esse projeto. Tudo. Mudou tudo. Mas é interessante o que você comentou do mercado do alto padrão, né? Da última vez que eu tinha feito um levantamento, 80% dos corretores com Cresce, eles estão trabalhando no médio alto. Mas que cidade? Aqui. São Paulo. São Paulo. E 20%, isso são números que já tem um tempo, 20% estão trabalhando no mercado econômico. Só que você faz a proporção em unidades vendidas do econômico, é infinitamente superior Sim. ao que você tem em unidades vendidas do médio e do médio alto. E como eu também trabalhei numa incorporadora de alto padrão, como foi a Gafisa, eu vejo isso, que existe um certo preconceito de muitos corretores que querem dar foco, ou dão foco para o médio alto e para o alto padrão, sem nem conhecer o que é o mercado econômico, né? Então isso é uma coisa que me chama muita atenção. O quanto o glamour do alto padrão chama a atenção do mercado imobiliário, né? Isso não tem a ver com o cliente, tem a ver com o corretor mesmo. E é curioso que eu tenho aqui na Plano e tinha na MRV, e vejo isso em outras como a Cury, como Enda, como outras empresas de econômico, corretores, mas muito bem sucedidos. Sim. Que não tem inveja zero do que faturam os corretores no mercado do alto padrão. Até eu tenho um dos nossos campeões aqui, que eu não vou falar o nome para a concorrência não querer correr atrás. Você conhece. Conhece, mas assim, um dos nossos campeões, né, que ele é até um corretor tímido pra caramba, Sim. trabalha lá na nossa loja do Guarapiranga, ele sabe que eu tô falando dele. E ele é um cara que entendeu o que é empreendedorismo, ele tem 2 assistentes. Nós fizemos recentemente um evento do top, do ranking, do primeiro trimestre, e fizemos um happy hour, até cantei lá pra eles, a gente bebeu, foi bem legal.
E ele tava lá, e aí eu fui lá falar com ele é meio tímido assim, né? Falei com ele, fui lá, apertei a mão dele, tá, parabéns e tal. Aí ele falou assim, ó, dá parabéns para elas duas também. Eu falei, é sua esposa? Ele falou, não, essa é assistente 1, assistente 2. Ele tinha duas assistentes lá, e ele levou pro evento e tudo lá, comemorando, assim, ou seja, ele já faz um trabalho como empreendedor. Agora, ele vende pra caramba, fatura pra caramba, inveja zero do que tem lá E o no alto assistente, padrão. muita gente que trabalha, independente do segmento econômico, alto padrão, quando quer crescer, a primeira pessoa a ser contratada é uma assistente. Sim. É uma assistente, porque não é caro, sempre tem alguém precisando que você pode treinar para te ajudar. E alguém que vai te dar escala, né? Então, assim, já tem duas assistentes, não é um, são dois. Então, No caso dele, ele tem duas assistentes que ajudam no agendamento das coisas. Sim. E tem mais uma outra pessoa que trabalha nas publicidades dele e tudo mais. Com certeza. Aproveitando, já falamos um pouquinho da tua história, mas eu queria entender. Eu sei que você roda o Brasil inteiro, faz palestra, faz mentoria, faz trabalho, né, no Brasil inteiro. O que você viu diferente fora de São Paulo? Eu sei que o mercado brasileiro vem se inspirar em São Paulo. Sim. Então, eu queria aproveitar e ver se existe um caminho contrário. O que você viu na parte de vendas, imobiliária, corretora, imobiliárias, etc. O que você viu fora de São Paulo que São Paulo não está conseguindo enxergar e poderia trazer para cá? Olha, não é soberba, mas é muito peculiar, né? Cada cidade tem seu comportamento, tem um estilo. E São Paulo é um país, né? A gente tem aqui regiões diferentes, bairros diferentes. É difícil ter alguma coisa fora de São Paulo que São Paulo não testou, não... Se é que tem, né? Se é que tem. Não me lembro, assim. Talvez alguma coisa regional que funcione só naquela região, mas agora não me vem à cabeça alguma coisa dessas. Eu te fiz essa pergunta porque eu já trabalhei também fora de São Paulo, né? Trabalhei lá no Norte e Nordeste e eu vi uma vez em São Luís do Maranhão, na época eu trabalhava na Gafisa, e nós tínhamos um estoque gigantesco lá de produtos de 2 e 3 dormitórios numa mesma região. Eram 5 condomínios um do lado do outro e tinha um estoque gigantesco. E tinha um corretor que era dono de uma imobiliária, mas ele era o corretor principal, que ele vendia, mas o dobro da segunda imobiliária. Ele sozinho, como corretor, ele vendia o dobro da segunda imobiliária. E aí eu fui lá tentar entender o que ele fazia de tão diferente assim. Aí eu descobri que ele, em associação com outras pessoas, até de outras imobiliárias, eles compraram um apartamento, já estava pronto esse condomínio. Então eles compraram um apartamento em cada condomínio. Então tinha 5, tinha, sei lá, 150 unidades em um, 100 em outra, 200, tudo pronto. E eles montaram um decorado, esse pool de corretores, montaram um decorado em cada empreendimento. Então ele não tinha que ligar para o proprietário, ele estava vendendo outros imóveis, mas ele tinha o decorado dele, ele era proprietário, né, sócio proprietário de algumas unidades, e ele acessava o decorado dele pronto, lá entrava, já não tinha que pedir permissão para ninguém, já ia entrando. Eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Os caras tiveram essa visão. Aí eles me falaram o seguinte, quando zerava as unidades da construtora, eles vendiam. Eu falei, que maravilha, que coisa assim fantástica, né? E eu nunca vi isso. Eu já conheço o mercado do Rio de Janeiro, conheço o investimento lugares, não é barato. Tem que se unir alguns. Sim, né? sim, sim. Não era dele sozinho. Eles faziam tipo um pool ali, se dividiam e compravam. Ou às vezes até pagava aluguel. Tinha uns que usavam, mas pagavam uma taxa. Era bem interessante, porque na época a gente não ia fazer decorado mais. Tipo, leva lá no pronto lá. Né? Mas isso me chamou muita atenção. Voltando aqui para o nosso mercado de São Paulo. Como que você está vendo hoje essa diferenciação? Taxa Selic, que está bastante alta, o governo federal agora já fez mais um novo a turbinada no Minha Casa Minha Vida. Como é que você está vendo esse momento hoje do mercado imobiliário entre mercado econômico e mercado de médio alto? Como que você enxerga assim para os próximos anos?
Olha, a gente está em junho, né? Eu lembro que eu participei de um evento da Abrainc acho que foi em março, que era sobre os 100 primeiros dias do governo. Eu fui convidado para esse evento. E aí, né, o consenso era não falar só dos 100 primeiros dias, mas o que vem pela frente, né? Porque os 100 primeiros dias talvez não foram tão cheio de novidades quanto esperava. Muito se falava da taxa de juros que tem que baixar e tal, e a gente está em junho ainda não baixou. Tem gente falando que começa a baixar em agosto. Então é algo que, para o mercado imobiliário, ela influencia muito, né, a taxa de juros. Então acredito aí que até o final do ano comece a baixar. Então tem muito cliente que acaba segurando. Às vezes o corretor usa uma desculpa. Não, o cliente não quer comprar porque é taxa de juros. O econômico um pouco menos, mas o médio alto influencia um pouco mais. O médio alto nem Você tanto. sabe que hoje de manhã eu falei sobre isso na pré-eleição e muitos corretores não entendem qual é o impacto, Sim. por exemplo, da Selic no negócio dele. Ele não entende que quanto mais alta a Selic, mais alta é a taxa de juros do financiamento. Quanto mais alta a taxa de juros do financiamento, maior a parcela que ele vai pagar. Quanto maior a parcela ele for pagar, menor é a vontade dele de trocar de imóvel ou Sim. fazer um investimento para fazer um upgrade ou até um downgrade, né? Acho que eles não entendem isso. Né? A gente voltou agora de Miami, Nova York, e conversando com uma corretora brasileira que está em Miami há muitos anos e que vende muito. E também, assim, eu visitei a estrutura dela, ela tem 2 assistentes, uma não sei o que. Ela tem uma equipe lá de 4, 5 pessoas. E ela fez ano passado um VGV que para Miami já é um número bom. Se você colocar em real é melhor ainda. Mas ela vendeu 150 milhões de dólares. Poxa. Então você faz vezes 5. É, É um belo de número. É. Ela ficou no top 10 da cidade de Miami, dos corretores que mais venderam. Porque lá é tudo aberto, né? Então, assim, tem ranking, tem tudo público. Então, se sabe quanto cada um vendeu. Então, ela me falando sobre taxa Selic, sobre juros. Os juros nos Estados Unidos está alto também. Não está igual no Brasil, mas está alto. Então, ela falou assim, eu não perco venda. E ela trabalha com lançamentos. Eu não perco venda. O que eu falo para o cliente que às vezes está, não, vou esperar a taxa cair, compro ano que vem, porque eu sei que a taxa vai cair. Ela fala assim, vamos fazer uma simulação aqui. Se essa taxa cair 1, 2%, você vai economizar tanto. Vamos tentar um desconto ou uma negociação com o dono do imóvel, com a incorporadora, se é lançamento. E muitas vezes dá certo, porque às vezes é questão de, sei lá, 20 mil, 200 mil, não sei, depende do valor. Mas ela sempre consegue reverter uma venda quando a objeção são os juros. É uma coisa que o corretor ele não entende, que ele deveria usar isso. É que nós aqui na Plano temos muito pouco impacto disso, né? A nossa grande maioria da nossa venda, ela está dentro do Minha Casa Minha Vida, que tem taxa de juros subsidiado, né? Mas para o corretor que está no médio alto, ele não fala sobre portabilidade de financiamento, que é uma coisa que, quando a Selic bateu 2%, mas todo mundo que eu conheço que tinha financiamento na casa de 10, de 9, fez portabilidade para 7, para 8, 7,5, trocou, né, o financiamento. Só o fato de você pedir para o banco, o seu banco já vai querer, não, vamos renegociar. Então, muitas vezes você não precisa portar, mas você tem uma renegociação no seu contrato. E que é para quem está nesse momento de taxa alta, é uma segurança é um argumento, né, de segurança. Não, e quem comprar um imóvel hoje vai financiar, se for o SFH, se for um financiamento tradicional, ele vai financiar quando tiver com as chaves, né? Então ele vai pegar a taxa de juros da época, que a gente imagina que vai ser menor que hoje. O ruim é a dúvida, né? Por isso que é melhor ele comprar na Plano, assim ele já compra associativo, compra associativo já sabe a taxa, e se baixar ele pode ir lá pleitear uma portabilidade, né, do financiamento. Não, e ainda está se falando que os bancos privados podem entrar também no Minha Casa Minha Vida, né? Existe uma pressão grande e seria muito bom para o mercado ter mais opções, além de Caixa, Banco do Brasil, de você ter outros bancos privados. E mudou o teto agora, né? Subiu o teto. O imóvel de 350 mil você vai conseguir financiar com taxa de Minha Casa Minha Vida, que é uma maravilha, né? A gente está falando de duas pontas da pirâmide, né? O alto padrão, a gente está falando de uma parcela pequena do país que pode pagar muito. Agora, a grande maioria, que é a base da pirâmide, que precisa de imóvel, que está casando, está separando, está tendo mais filho, precisa comprar imóvel. Independente da situação do país, da inflação, dos juros, ela vai comprar imóvel. Eu fiz um levantamento do potencial de compra da Grande São Paulo. É impressionante. É impressionante.
a região a grande São Paulo, que são quase 22 milhões de habitantes, que é o dobro de Portugal, é o dobro de Portugal, maior que o Chile, maior que um monte de países, né? E que, quando a gente fala de renda, são 11 milhões de pessoas com renda maior ou igual a um salário mínimo e meio, 2 salários, né? Então você tem quase 10 milhões de pessoas com possibilidade de compra de imóvel, sendo que são mais de 4 milhões e meio de moradias inadequadas e déficit habitacional. Então você tem um potencial de venda imobiliária gigantesca. Gigantesca. Soma-se a isso as pessoas que pagam mais do que 30% da sua renda de aluguel e que, se fosse por imóvel próprio, pagariam menos numa prestação, né? Então você aumenta esse número aí. Com certeza. Então, você que está assistindo esse podcast que não é corretor, vem se cadastrar na Plano. Vem ser corretor, porque o potencial é muito grande. Sérgio, estamos partindo para a última parte aqui do nosso bate-papo, que é maravilhoso, né? Se deixar, a gente fica aqui até 6 da tarde. Fala um pouquinho sobre a Plano e Plano. Você que está de fora, você que conhece todas as incorporadoras, a tua opinião aqui ao vivo, né? Que a gente está batendo um papo, ela é importante. Se tiver uma crítica que faça, se tiver um elogio também. Como que você enxerga hoje a Plano e Plano dentro do mercado imobiliário de São Paulo? Boa. Bom, a Plano é uma empresa que passa uma solidez e é uma empresa sólida pela quantidade de corretores, de pontos de venda, de lançamentos. Então você vê, você tem a clareza que é uma empresa super bem estabelecida, que vem crescendo. A empresa tem 25 anos, 26 anos. 25. Empresa nova, né? Então tem empresas de 40, 50, tem empresas menores, mas 25, vai fazer 26 anos esse ano. Vai fazer 26 esse ano. É uma empresa nova, abriu capital recentemente, então assim, isso mostra também uma empresa ainda mais sólida, com toda a questão de balanço, auditado, transparência, compliance que uma empresa listada tem que ter. E principalmente produtos, né? Quando você olha para produtos, você vê produtos em bairros não nobres, bairros super bem localizados, né? E alguns até nobres, né? A gente foi visitar lá Laguna, que está do lado lá de apartamentos. Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio, então é um bairro com poder alto. Engraçado que eu dei a dica hoje para uns amigos sobre esse empreendimento, né? Sobre Chácara Santo Antônio. Airbnb. Comprar e ganhar Airbnb, porque lá uma locação é muito mais caro do que... Fica do lado da Estação João Dias. Assim, super bem localizado. Mas, assim, eu tive a oportunidade de visitar vários produtos da Plano, conheço gente que mora no Plano e Plano. Então, são produtos pensados no cliente, né? Não aquelas... Lógico, respeitando todas as incorporadoras, mas tem umas que é muito mais simples, né? São produtos, talvez para uma classe inferior, mas o produto da Plano e Plano, não porque eu estou aqui, nem porque estou falando da Plano e Plano, são produtos... nem parece Minha Casa Minha Vida, né? Tem um lazer aqui, tem isso aqui. Olha o acabamento que entrega, olha a portaria, olha a recepção. Então, gente que vem de fora fica surpreendida. Nossa, isso é Minha Casa Minha Vida? Sim, é Minha Casa Minha Vida. Então, a gente sabe que não é fácil desenvolver produtos assim, fechar a conta, né? Então tem que ter escala, tem que ter bastante produto. É difícil, arrojado, né? E dá um trabalho danado a gente conseguir viabilizar um produto dessa qualidade com o preço que a gente vende, para o público que a gente vende, é uma missão muito difícil. Né? Não, eu conheço muita gente da Plano, então assim, eu já participei de reuniões de produtos que estão sendo concebidos, então a gente vê lá aquela preocupação, não, aqui vai ficar aqui, a área de lazer é aqui vai ser a entrada. Então assim, não é só aquele produto que é colocado à venda, né? Tem todo um estudo que às vezes é 2, 3, às vezes até mais, dependendo do projeto, 5 anos, né, entre comprar e lançar. Sim. Então, muita gente, talvez o corretor não sabe disso e o público final com certeza não sabe todo esse trabalho que tem, equipes diferentes de produto, arquitetura, engenharia e por isso que é uma empresa tão grande aí que vem crescendo a cada ano. E você sabe que o que é interessante, assim, às vezes eu tenho aqui alguns debates com os nossos diretores, nossos gerentes, sobre preço de produto, sobre prosoluto, né? E aí eles falam, mas tem que pensar no nosso lado, porque não pode subir o preço, porque isso, porque aquilo. Eu falei, o risco de uma incorporadora é gigantesco, porque você está comprando um terreno com a expectativa de vender um produto com preço A, você lança o produto, você já faz o financiamento,
você está correndo um puta de um risco, porque se subir o custo da construção, você já vendeu, não tem mais o que voltar atrás. Tem como você cobrar do cara, falar, veja bem, quando eu te vendi, o preço do aço era tanto, agora o preço já era. Você está no risco disso. E fora todos os riscos de você não conseguir vender o produto, depois o produto ficar pronto, você tem que pagar IPTU, condomínio, não sei o quê, para vender mais barato. Então, às vezes, quando a gente precisa subir o preço de um produto, nossa, é um chororô danado, mas a gente também, se não der lucro, quebra, né? Claro. Se a empresa não tirar a sua despesa, não tirar o seu lucro, nenhum investidor vai querer botar seu dinheiro numa empresa que não dá lucro, né? Não tem jeito. Mas, enfim, manda aqui o seu recado. Eu ia te pedir isso, né? Antes de te agradecer, vou deixar isso para o final, mas manda o seu recado hoje para o corretor de imóveis, seja ele da Plano e Plano, seja ele de qualquer uma outra incorporadora que esteja aqui nos assistindo nesse podcast, o nosso primeiro podcast. Manda o recado assim, do que você imagina para o desenvolvimento do cara. Assim, ó, você precisa fazer isso para você ser um profissional de sucesso no mercado imobiliário. Acho que não tem uma coisa só que ele precisa fazer, né? É uma série de atividades. Hoje não tem mais aquela bala de prata. Ó, se você fizer isso, você vai vender. Então, sim, a gente falou em disciplina, a gente falou em empreender, entender que você é um negócio dentro da empresa. Eu estou dentro da Plano, mas eu preciso gerenciar o meu tempo, a minha equipe, o meu caixa. Então, assim, o corretor tem que ter algumas habilidades. E recentemente eu fiz um post até sobre as habilidades que um corretor de imóveis tem que ter. Acho que deu mais de 20, depois eu fiz mais 20, porque tem que ter várias habilidades. O corretor é advogado, é publicitário, é zelador. Não, é um monte de coisa. Mas se fosse dar um recado para o corretor, é a profissão que mais pode trazer dinheiro para ele. Não existe, não conheço nenhuma outra profissão que, não desmerecendo as outras, mas que você não precisa estudar 5, 10 anos e prestar concurso para ganhar cifras altas. Nenhuma profissão pode remunerar o profissional da mesma maneira que o corretor de imóveis pode conseguir. Então, como faz isso? Trabalhando, disciplina, entendendo o mercado. Então, isso que a gente está fazendo hoje de compartilhar conteúdo. Tem muito no Spotify, muito no YouTube, conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade. Se você pode, vai para um evento também, conhece gente, faz network. Então, se capacitar é fundamental, porque no final da linha tem coisa boa, sabe? O pote lá no final do arco-íris... Cheio de ouro, né? Cheio de ouro. Então, assim, vai lá buscar. Porque o seu colega do lado está ganhando muito, porque o outro está vendendo muito. Eles estão trabalhando. Um está com uma assistente, 2 assistentes, está fazendo trabalho, está divulgando, grava vídeo, vai atrás, está trabalhando todo domingo, está no stand, chega cedo, vai embora tarde. Comece a olhar o que fazem esses caras, os caras que mais vendem. Comece a olhar. E aí você, com certeza, vai conseguir ter inspirações para o seu dia a dia. Ao invés de ficar incomodado porque o cara está ganhando, vê o que ele faz. Eu vou mudar de incorporadora. Não, às vezes você está num lugar lá, tem oportunidade, tem produto, e você não está fazendo o que tem que ser feito. É isso aí. Bom, de qualquer maneira, quero aqui agradecer de antemão por você ser o nosso primeiro entrevistado aqui do Pod Plano. Esse realmente é um projeto nosso que a gente quer desenvolver, melhorar ao longo do tempo. Vamos chamar... É um podcast totalmente voltado para corretor de imóveis, então a gente vai chamar pessoas que o corretor tem interesse em ouvir. Então, você, corretor, também já pode botar nos seus comentários lá, indicando sugerindo nomes para a gente trazer aqui no nosso Pod Plano. Então, não precisa necessariamente ser da Plano e Plano, pode ser pessoas do mercado, referências do mercado, a gente vai convidar, eu vou convidar, né? Então, Sergião, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero deixar honra. Sempre as portas abertas para você aqui na Plano e Plano. Você sabe que é uma pessoa bem-vinda. Obrigado. Seus projetos são sempre ouvidos aqui. Quando a gente consegue viabilizar coisas juntos, vai ser sempre importante. Eu estou aguardando você lançar o concorrente aí pro Conecta, para aquele lá de Curitiba lá que eu esqueci o nome lá do Cúpula, né? XP, mudou para Cúpula. Então estou esperando você montar o seu aqui em São Paulo, que eu acho que você tem espaço para isso. Tá bom? Primeiro, obrigado pelo espaço e fico super honrado de ser o primeiro. Mas o mais importante é mais um projeto de conteúdo, mais um projeto para valorizar o papel do corretor, para incentivar,
para trazer muito ensinamento e desejar sorte aí e muitos negócios para todos, né? Tá bom, se Deus quiser. Então, muito obrigado pela sua audiência. Toda quarta-feira, 16 horas, no nosso canal Plano e Corretores, o Pod Plano. Valeu!